7 marcas que você confia há décadas estão perdendo espaço no Brasil, mês após mês, para carros que praticamente ninguém conhecia há 5 anos. Não é exagero e não é opinião, são números da Fenabrave batendo na mesa. Enquanto o mercado brasileiro bate recorde de vendas, parte das montadoras tradicionais está encolhendo dentro desse próprio recorde. Neste vídeo eu vou mostrar, uma por uma, quais marcas já sentem o baque das chinesas, o que aconteceu com cada uma e por que a 7ª da lista já é a prova viva do que pode acontecer com as outras 6. Contexto rápido. Antes da lista, vamos alinhar um ponto antes de entrar nos nomes. O mercado automotivo brasileiro não está em crise. Pelo contrário, no primeiro semestre deste ano foram mais de 1.300.000 veículos novos emplacados, um crescimento de aproximadamente 20% sobre o ano anterior. Isso quer dizer que o problema das 7 marcas desta lista não é falta de comprador. O problema é para onde esse comprador está indo. E ele está indo cada vez mais para marcas como BYD, GWM, Chery, Geely e Omoda Jeiku. A BYD sozinha praticamente dobrou o volume de vendas em um ano e saltou para a 4ª posição do ranking nacional, com um crescimento de mais de 100%. A GWM se firmou como uma das marcas de crescimento mais rápido do país, com a linha Raval, fabricada em Iracemápolis. A Chery, sob o guarda-chuva da KOA, cresceu tanto que expulsou uma marca tradicional inteira do grupo das 10 mais vendidas do Brasil, como você vai ver em instantes. O motor dessa virada tem nome, lançamentos constantes, tecnologia embarcada que antes era luxo e agora vem de série, preços agressivos e, principalmente, uma leitura muito mais rápida do gosto do consumidor brasileiro. Enquanto uma marca tradicional pode levar de 5 a 7 anos para renovar um modelo, uma chinesa lança um SUV novo, revisa o design e ainda coloca uma versão elétrica no ar em menos de 12 meses. E não é só a BYD, a GWM e a Chery que estão entrando nessa disputa. Segundo levantamentos recentes do setor, o biênio de 2025 e 2026 marca a chegada de uma 4ª onda de marcas chinesas ao Brasil, incluindo nomes como Geely, Dongfeng, Baiki e Leapmotor, todas mirando justamente o espaço que as montadoras tradicionais ainda ocupam nos segmentos de SUV, picape e veículo eletrificado. Quanto mais marcas chinesas entram, mais fatiado fica o mercado e mais difícil se torna para uma montadora tradicional recuperar o espaço que já perdeu. Outro dado importante para entender o tamanho dessa virada. Os veículos eletrificados, somando híbridos e elétricos, já respondem por quase 1/4 de tudo que é vendido no Brasil todos os meses. Esse é justamente o território que as chinesas dominam com folga, porque chegaram ao país já com tecnologia de bateria madura, enquanto boa parte das montadoras tradicionais ainda está adaptando linhas de produção pensadas para motores a combustão. É essa defasagem de tempo, mais do que qualquer outro fator isolado, que explica por que 7 marcas conhecidas do brasileiro estão, cada uma à sua maneira, perdendo terreno agora. Dito isso, vamos à lista? Comprem pipoca, porque a marca número 1 desta lista já é o retrato do pior cenário possível. 7º lugar, Fiat, o líder que também está minguando. Pode parecer estranho começar a lista pela marca que ainda lidera o mercado brasileiro, mas é exatamente por isso que a Fiat abre esta lista. Se até quem está em primeiro lugar está perdendo terreno, imagine o resto. A Fiat fechou o primeiro semestre deste ano com quase 271.000 veículos emplacados e segue, com folga, na ponta do ranking nacional. Só que a participação de mercado da marca caiu de pouco mais de 21% para menos de 20% em apenas 12 meses. Uma queda de quase 1,5 percentual pode parecer pequena no papel, mas em um mercado que cresceu 20%, significa que a Fiat está vendendo mais carros em número absoluto e, ainda assim, perdendo espaço relativo dentro da própria festa. O motivo é simples de enxergar. O Strada, o Pulse e o Fastback seguem entre os mais vendidos do país, mas a concorrência direta desses modelos ficou muito mais dura. Picapes compactas chinesas, SUVs com o mesmo tamanho do Pulse e preço menor, e uma nova geração de híbridos estão comendo pelas bordas justamente os segmentos que a Fiat dominava sem sustos há alguns anos.
A marca ainda tem a maior fábrica do grupo Stellantis fora da Europa, em Betim, Minas Gerais, e usa isso como trunfo para lançar modelos rapidamente e brigar em preço. A vantagem de escala continua sendo real. A Fiat consegue diluir custo fixo em um volume que nenhuma chinesa recém-chegada ainda tem no Brasil, e isso segura boa parte da queda. Mas o alerta está dado. Quando até o líder de mercado perde participação para as chinesas, isso é sinal de que nenhuma marca tradicional está imune, incluindo as 6 que vêm a seguir, com quedas bem mais graves. Se a marca número 1 do país sente o baque, o que dizer das que já vinham em situação mais frágil antes mesmo da chegada em peso das chinesas? 6º lugar, Renault, a única francesa no top 10 em queda livre. A Renault é a única marca francesa entre as 10 mais vendidas do Brasil, e justamente por isso a queda dela dói mais. A fatia de mercado da marca recuou quase 13% em um ano, até chegar a exatos 5% do total de automóveis e comerciais leves vendidos no país. A Renault caiu da 6ª para a 7ª posição geral do ranking brasileiro. O problema da Renault não é um só, são vários somados. O Kwid, que segurou as vendas da marca por quase uma década como porta de entrada popular, envelheceu e perdeu apelo diante de rivais mais modernos e, muitas vezes, mais baratos. O Duster, ícone da marca no segmento de SUVs médios, está encolhendo mês após mês. O Kardian, lançado como aposta para recuperar fôlego, simplesmente não decolou como o esperado. E o Boreal, SUV maior lançado recentemente para brigar no segmento premium da marca, também não emplacou os números que a Renault projetava internamente. Ou seja, a Renault brasileira está com o portfólio inteiro em compasso de espera, exatamente no momento em que GWM, Chery e Geely lançam SUVs novos a cada poucos meses, com motor híbrido, telas grandes, assistentes de condução e preço competitivo. Sem um produto forte para reagir, a marca corre o risco real de perder ainda mais posições no ranking nos próximos ciclos de vendas. Há ainda um fator estrutural que pesa contra a Renault especificamente. A marca depende fortemente da parceria histórica com a Nissan, outra montadora que aparece nesta lista logo mais, também em dificuldades no Brasil. Quando as duas pontas de uma aliança industrial enfrentam queda de participação ao mesmo tempo, o investimento em pesquisa, tecnologia e novos lançamentos para o mercado brasileiro tende a ficar disputado dentro da própria aliança, o que só reforça o risco de a marca continuar perdendo terreno para as chinesas nos próximos anos. 5º lugar, Honda, refém de um único modelo caro demais. A Honda é uma das marcas mais respeitadas do mundo em engenharia. Mas no Brasil ela caiu numa armadilha perigosa. Ficou dependente demais de um único carro, justamente na faixa de preço em que as chinesas mais atacam. A participação de mercado da Honda recuou pouco mais de 12% em um ano, o que fez a marca cair da 8ª para a 9ª posição no ranking geral brasileiro. O grande culpado dessa queda tem nome e sobrenome, o HR-V. O SUV compacto da Honda é vendido, dependendo da versão, na casa dos R$200 mil, exatamente a faixa de preço em que a Haval H6, o Moda 5 e outros modelos chineses entregam mais tecnologia embarcada, mais espaço interno e, em muitos casos, motor híbrido de série por um valor parecido ou até menor. O consumidor brasileiro que antes comprava o HR-V praticamente sem pensar em alternativa hoje, compara preço, ficha técnica e equipamento antes de fechar negócio. E cada vez mais esse comparativo está saindo desfavorável para a Honda. Fora do HR-V, o restante da linha da marca no Brasil é enxuto e não tem força suficiente para compensar a desaceleração do carro-chefe. Sem um SUV de entrada mais barato e sem um plano de eletrificação claro para o mercado brasileiro, a Honda corre o risco de continuar perdendo posições justamente para o segmento que mais cresce no país. Vale lembrar que a Honda, historicamente, aposta em poucos modelos muito bem executados, ao invés de um catálogo extenso, uma estratégia que funcionou por décadas no Brasil graças à reputação de confiabilidade e baixo custo de manutenção da marca.
O problema é que essa mesma estratégia vira uma armadilha quando o concorrente do outro lado passa a piar de oferecer confiabilidade parecida, garantia mais longa e ainda por cima um preço menor. É exatamente esse o argumento de venda que WM e Chery têm usado para atrair justamente o público que antes só cogitava a Honda. Quarto lugar, Nissan, a marca que já foi expulsa do top 10. Aqui a lista fica mais séria. A Nissan não está apenas perdendo participação, ela já foi literalmente empurrada para fora do grupo das 10 marcas mais vendidas do Brasil. E quem tomou esse lugar foi justamente uma chinesa, a Caoa Chery, que conquistou mais de 2% de participação de mercado e ocupou a vaga que era da Nissan. A queda de participação da Nissan passou de 17% em 12 meses, uma das piores entre todas as marcas monitoradas pelo mercado brasileiro. O Kicks, renovado recentemente, até teve uma recepção relativamente boa, mas não foi suficiente para segurar o tombo da marca como um todo. Isso mostra um problema estrutural. Não adianta acertar em um único lançamento se o restante do portfólio não acompanha. A Nissan chegou a ser, em outros momentos da história automotiva brasileira, uma marca de forte presença e reputação sólida em SUVs e picapes. Hoje, ela compete em desvantagem justamente nos segmentos que cresceram mais rápido nos últimos 2 anos. SUVs médios eletrificados e picapes intermediárias, exatamente onde JWM e BYD têm investido pesado. Ficar fora do top 10 de vendas não é apenas uma questão de orgulho de marca, é um sinal vermelho para revendedores, para a rede de concessionárias e para o poder de negociação da marca junto à matriz japonesa na hora de decidir novos investimentos no Brasil. Esse tipo de sinal importa mais do que parece à primeira vista. Quando uma marca sai do grupo das 10 mais vendidas, o efeito prático se espalha por toda a cadeia. Concessionárias reduzem estoque, bancos ficam mais criteriosos na hora de financiar, e a própria matriz da montadora passa a questionar se vale a pena manter o mesmo nível de investimento em marketing e em rede de assistência técnica no país. Reverter essa espiral exige um lançamento realmente forte, não apenas uma atualização de modelo já existente. E até agora, a Nissan não apresentou esse tipo de resposta no Brasil. Terceiro lugar, Chevrolet. De quase 500 mil carros para menos da metade. A Chevrolet é, historicamente, uma das colunas do mercado automotivo brasileiro e é justamente por isso que a queda da marca preocupa tanto a indústria. Em 2019, antes da pandemia, a General Motors emplacou quase 476 mil veículos no Brasil. Nos anos seguintes, esse número nunca mais voltou ao patamar antigo, e o problema se agravou justamente na fase em que as chinesas ganharam força. A participação de mercado da General Motors, dona da Chevrolet, caiu de aproximadamente 15% em 2023 para pouco mais de 10% atualmente. Em volume, a marca foi de mais de 314 mil unidades, vendidas para cerca de 275 mil em um único ano, uma retração de mais de 12% no ano do centenário da marca no Brasil. O resultado já obrigou a montadora a fazer feirões para reduzir estoque parado e trocar parte da gestão local para tentar reverter o quadro. O grande vilão dessa queda é o Onix. Durante anos, o Onix foi o carro mais vendido do Brasil, praticamente sinônimo de carro popular nacional. Hoje, o hatch perdeu posições no ranking geral e viu as vendas caírem de forma consistente, justamente pressionado por modelos chineses de entrada, mais equipados, com câmbio automático de série e preço competitivo. Mesmo com mais de 550 concessionárias espalhadas pelo país, a maior rede da marca em anos, a Chevrolet enfrenta um problema clássico: estrutura grande demais para um volume de vendas que encolheu. A aposta agora está em lançamentos como o Sonic, um novo SUV compacto, e em modelos elétricos importados diretamente da China, como o Spark EUV e o Captiva EV, produzidos em parceria com fabricantes chineses. Ou seja, a própria Chevrolet está recorrendo à tecnologia chinesa para tentar sobreviver à concorrência chinesa. Esse detalhe talvez seja o mais simbólico de toda esta lista.
A General Motors é uma das maiores montadoras do planeta, com escala e capital muito superiores aos de qualquer fabricante chinesa isolada, e mesmo assim optou por importar plataformas e motores desenvolvidos na China para tentar recuperar competitividade no mercado brasileiro. Quando o próprio concorrente tradicional reconhece, na prática, que a engenharia chinesa está à frente em custo e eficiência, fica ainda mais difícil sustentar a ideia de que essa é apenas uma fase passageira do mercado. Segundo lugar, Toyota, a maior queda de todo o mercado brasileiro. Se alguém dissesse, há 3 anos, que a Toyota seria a marca com a pior queda de participação de mercado do Brasil, poucos acreditariam. A Toyota é sinônimo de confiabilidade, revenda forte e fila de espera para alguns modelos. E mesmo assim, é exatamente essa a marca que registra o pior desempenho entre todas as tradicionais monitoradas em 2026. Os números não deixam margem para dúvida. No primeiro semestre deste ano, a Toyota emplacou pouco menos de 80 mil veículos contra praticamente 89 mil no mesmo período do ano anterior. Uma retração de mais de 10%, justamente em um mercado nacional que cresceu cerca de 20% no mesmo intervalo. Em participação de mercado, a marca caiu de quase 8% para menos de 6%, a maior queda percentual entre todas as marcas tradicionais e chinesas monitoradas pelas consultorias do setor. O epicentro do problema está exatamente no coração do catálogo da Toyota no Brasil: os SUVs médios. O Corolla Cross, carro-chefe da marca nesse segmento, passou a disputar espaço direto com o BYD Song Plus e com o GWM Raval H6, 2 modelos que entregam motorização híbrida, porta-malas generoso e pacote tecnológico equivalente por um preço, em muitos casos, mais competitivo. O BYD King surgiu como concorrente direto do Corolla Sedan, e até a Hilux S-Battle 4, símbolo de robustez da marca, começou a sentir a pressão do GWM Raval H9, SUV maior e mais equipado que entrou justamente nessa faixa de mercado. O mais preocupante para a Toyota é que essa queda acontece em um cenário de expansão geral do setor. Não é uma crise de mercado, é uma crise de posicionamento. Enquanto Volkswagen e Hyundai mantiveram ou ampliaram participação com lançamentos recentes como o Polo, o T-Cross, o Terra, o HB20 e o Creta, a Toyota seguiu com um ritmo de renovação mais lento, o que abriu exatamente a brecha que as chinesas precisavam para roubar espaço nos segmentos mais estratégicos da marca japonesa no Brasil. Ainda é cedo para saber se essa perda representa apenas uma redistribuição interna das vendas, com clientes migrando de um modelo Toyota para outro dentro da própria marca, ou se representa de fato uma fuga de clientes para os concorrentes chineses. Mas o próprio tamanho da queda, a maior de todo o mercado brasileiro entre marcas com volume relevante, é difícil de explicar apenas por movimentação interna de catálogo. A reputação de confiabilidade da Toyota segue intacta na cabeça do consumidor brasileiro. O problema é que essa reputação, sozinha, já não é mais suficiente para justificar pagar mais caro por um carro com menos tecnologia embarcada do que o concorrente chinês equivalente. Primeiro lugar, Ford, a prova viva de que isso já aconteceu de verdade. E chegamos à marca número 1 desta lista, que na verdade não é mais sobre risco, é sobre um fato já consumado. A Ford é o exemplo mais duro de todos porque ela não está apenas perdendo participação de mercado. Ela já encerrou completamente a produção de veículos no Brasil. Em 2021, a Ford anunciou o fechamento definitivo de todas as suas fábricas no território brasileiro, incluindo a unidade histórica de Camaçari, na Bahia, encerrando mais de 100 anos de produção industrial da marca no país. Naquele momento, o argumento oficial da empresa foi a necessidade de reestruturação global e a incapacidade de tornar a operação brasileira lucrativa dentro da estratégia mundial da montadora. A Ford manteve apenas a importação de alguns modelos e uma rede reduzida de concessionárias, mas o Brasil deixou de ser, depois de mais de um século, um país produtor de Ford. Por que colocar a Ford em primeiro lugar?
à frente de marcas que ainda vendem centenas de milhares de carros por ano, porque a Ford representa o estágio final do mesmo processo que está corroendo, aos poucos, a Toyota, a Chevrolet, a Nissan, a Honda, a Renault e até a Fiat. Margem apertada, portfólio que não acompanha a velocidade de lançamento dos concorrentes, custo de produção alto demais para o preço que o mercado está disposto a pagar e uma concorrência cada vez mais agressiva vindo justamente da Ásia. A diferença entre a Ford de 2021 e as outras 6 marcas desta lista hoje é apenas uma questão de tempo e de decisão estratégica lá fora, na matriz de cada uma dessas empresas. Nenhuma das outras 6 marcas está, neste exato momento, planejando sair do Brasil. Mas o caso Ford prova, com fatos e não com previsão, que quando a curva de queda de participação de mercado não é revertida a tempo, o desfecho pode não ser apenas perder posições no ranking. Pode ser, no limite, deixar de existir como fabricante dentro do país. Vale reforçar um detalhe que muita gente esquece. Antes de fechar as fábricas, a Ford também tentou reagir. Lançou promoções agressivas, renovou parte do catálogo e chegou a apostar em picapes e utilitários como carro-chefe da operação brasileira. Não foi falta de tentativa, foi demora. A decisão de fechar a fábrica de Camaçari veio depois de anos de prejuízo acumulado, quando reverter o quadro já exigiria um investimento tão grande que deixou de fazer sentido dentro do planejamento global da empresa. É exatamente esse ponto de não retorno que trabalha, silenciosamente, contra as 6 marcas anteriores desta lista.